Olá, queridos amigos, alunos e visitante do canal. Pessoal, hoje nós vamos aí, como já é sabido, que nós vamos falar sobre primeiros socorros. E antes de falar de primeiros socorros, é preciso dar uma introdução aí, porque essa introdução já vai ajudar você a responder as perguntas, né? E também fique até o fim, porque lá no final eu vou dar um complemento aí que você conseguirá responder muitas das perguntas de primeiros socorros. Vai completar aí o entendimento de tudo isso que nós vamos ver hoje. Fiz 15 perguntas, vou ser breve, rápido, para que vocês entendam primeiros socorros e consigam responder qualquer pergunta de primeiros socorros que cair para você lá no exame teórico. Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos saber: o que são primeiros socorros? Isso já seria uma pergunta, né, de prova. E a resposta: são procedimentos iniciais no local, cuidados imediatos e imprescindíveis que precisam ser prestados à vítima de acidente ou a pessoas que se encontram em perigo iminente. Deixar de prestar socorro podendo fazê-lo constitui crime de omissão de socorro, mesmo que não tenha envolvimento com o acidente. É crime segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro e o artigo 304 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Mas olha, não esqueçam dessa frase que é matadora. Olha só: a pessoa que chama por socorro especializado, por exemplo, já presta e providencia socorro. Então aqui vale uma observação. Olha, eu não sou médico, eu não sou socorrista, como que eu vou prestar socorro? Então, se você liga para o socorro, você já está prestando socorro. E durante aí essas perguntas, né, esse simulado que nós vamos fazer, nós vamos aprender um pouco mais sobre os primeiros socorros. Então, vamos lá na primeira pergunta já, né? Quais devem ser as 3 primeiras providências a serem tomadas no local de um acidente de trânsito com vítima? A. Sinalizar o local, acionar o serviço de emergência e medicar as vítimas. B. Avaliar as condições gerais das vítimas, sinalizar bem o local e acionar o serviço de emergência. C. Acionar o serviço de emergência, sinalizar o local e remover imediatamente o veículo acidentado da via. D. Medicar as vítimas, avisar os parentes e removê-las imediatamente do local. Outra coisa a observar é que as perguntas de primeiros socorros, elas são bem compridas, porque tem que explicar ali e tal. Então, leia com atenção, sem preguiça e até o fim, para não passar por cima de pegadinhas e coisas assim. Mas vamos lá avaliar aí, né, as coisas. Então, ó, aqui, ó, vamos a D primeiro. Medicar as vítimas. Não se medica as vítimas. Mas você não é médico, você não é nada, a não ser que você seja. Mas se você é um médico, você sabe o que fazer. Nós, simples mortais, não vamos fazer nada com a vítima. Ok? Aqui, ó, avaliar as condições gerais das vítimas, sinalizar bem o local e acionar o serviço de emergência. Opa, pode ser essa daqui. Vamos ver a C. Acionar o serviço de emergência, sinalizar o local e remover imediatamente o veículo acidentado da via? Não, você não vai remover o veículo. E a A. Sinalizar o local, acionar o serviço de emergência e medicar as vítimas. Você não vai medicar as vítimas. Então, sobrou mesmo, né? A que a gente já achava que era. A resposta B. Avaliar as condições gerais das vítimas, sinalizar bem o local e acionar o serviço de emergência. Então, ó, quais devem ser as 3 primeiras providências? 1. Avaliar as condições gerais. 2. Sinalizar bem o local. E 3. Acionar o serviço de emergência. Vamos para a próxima. Após sofrer uma queda acidental de sua moto,
Um motociclista apresenta hemorragia na região do peito. Uma providência que pode ser tomada pelo condutor enquanto aguarda o socorro é: a. Não movimentar a vítima e comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. B. Remover a vítima do local e comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. C. Remover a vítima do local e lavar o ferimento com água abundante. D. Não movimentar a vítima e lavar o ferimento com água abundante. Então, aqui, pessoal, vamos aí olhar bem as respostas. Olha o que fala aqui, ó. D. Não movimentar a vítima e lavar o ferimento com água abundante. Não movimentar está certo, mas lavar o ferimento com água abundante não é correto. Agora aqui, ó, o C. Remover a vítima do local e lavar o ferimento. Remover a vítima do local não é correto fazer. E também lavar não é. B. Remover a vítima do local e comprimir o ferimento com gases ou pano limpo. Remover de novo, ó, os dois aqui, remover. Então sobrou a A, né? Olha aqui, ó. E percebam, pessoal, também, sempre na pergunta, qualquer pergunta de qualquer prova, sempre tem lá as palavras mais importantes, ó. Após sofrer uma queda acidental de sua moto, o motociclista apresenta hemorragia na região do peito. Então, contou uma história, tá beleza, tá claro. Agora a pergunta, uma providência que pode ser tomada pelo condutor enquanto aguarda o socorro. Aqui ele já deu a resposta, porque você está aguardando o socorro. É para você aguardar o socorro. Por quê? Porque você já chamou o socorro, né? Então, ó, não movimentar a vítima e comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Então, sempre terá aquela parte da frase que é o que define aí a resposta. Ok? Vamos para a próxima. Ao se deparar com um acidente grave na via, a primeira providência a ser tomada, considerada a mais segura para todos, é a. Isolar e sinalizar o local do acidente e acionar o socorro profissional para o transporte seguro do acidentado ou dos acidentados. B. Remover imediatamente as vítimas graves e os veículos da pista para não atrapalhar o trânsito. C. Parar o veículo no meio da via próximo ao acidente para proteger o local, evitando novos acidentes. D. Prestar socorro imediato, começando pelos mais simples de resolver, como remover as vítimas. Então, pessoal, uma coisa para se observar também, que nas perguntas de primeiros socorros, elas são mais compridas, né? E então você não pode ter preguiça de ler, leia toda ela, para você não encontrar pegadinhas aí, passar por cima das pegadinhas, né? Tem algumas aí, a gente precisa ficar atento. Então vamos na correção aqui, ó. D. Prestar socorro imediato, ok? Começando pelos mais simples de resolver, como remover vítimas? Não. Não se remove as vítimas. Nós não podemos tocar nas vítimas. C. Parar o veículo no meio da via próximo ao acidente para proteger o local, evitando novos acidentes. Se você parar do lado ali, você vai provocar novos acidentes. O que você pode fazer é parar antes do acidente, no acostamento, né? Parar o veículo local seguro e sinalizar. Isso você pode fazer, sinalizar com o triângulo. B. Remover imediatamente as vítimas. Aqui já começou errado, né? Vítimas graves e o veículo da pista para não atrapalhar o trânsito, você não toca nas vítimas. Portanto, por isso que precisa sinalizar. Então, sobrou aí a resposta A. Isolar e sinalizar o local do acidente e acionar o socorro profissional para o transporte seguro dos acidentados. E percebam aí que eu estou grifando aqui, ó, as palavras, as frases, pedaços das frases que são chaves, ó. Ao se deparar com um acidente grave na via, a primeira providência a ser tomada, ó, considerada a mais segura para todos, é isolar e sinalizar o local do acidente e acionar o socorro profissional. É isso daí.
Próxima. Em caso de acidente em que a vítima está inconsciente e com sangramento na perna, a conduta correta é A. Socorrer a vítima com o veículo próprio. B. Não movimentar a vítima e acionar a equipe de socorro. C. Tentar acordar a vítima com o auxílio de um pano molhado em álcool. D. Aplicar torniquete para estancar a hemorragia. Então, pessoal, vamos aí para as correções. A resposta D, aplicar torniquete para estancar a hemorragia. Torniquete é você pegar, por exemplo, um objeto, uma gravata, um pano, enrolar aqui num braço, num membro e ficar torcendo até apertar bem. Assim, você estanca o sangue, a irrigação do torniquete para baixo, né? E isso não pode, porque você pode também lesionar outros órgãos sadios. O torniquete não é indicado para isso. C. Tentar acordar a vítima com o auxílio de um pano molhado em álcool. Não, você não vai fazer isso, né? Agora, aqui, ó, socorrer a vítima com o veículo próprio, isso também não se faz, porque precisa ser socorro profissional. Então, sobrou aí a resposta B, né? E percebam aqui, ó, a palavra-chave da pergunta, ó, em caso de acidente em que a vítima está inconsciente e com sangramento na perna, a conduta correta é não movimentar a vítima e acionar a equipe do socorro. Simples assim. A gente está ficando aí bom, hein? Estamos aprendendo bastante. Próxima pergunta. Em vias com velocidade máxima de 80 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite em pista molhada ou com neblina? A. A 100 metros do veículo ou aproximadamente 100 passos. B. A 160 metros do veículo ou aproximadamente 160 passos. C. A 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos. D. A 40 metros do veículo ou aproximadamente 40 passos. Então, pessoal, aqui nós precisamos saber do seguinte, que quando é pista seca, nós vamos repetir os passos longos com a mesma velocidade que é considerada ali para a via, né? E quando existem aí condições adversas, à noite, pista molhada, neblina, nós vamos dobrar os passos. E por que falo em passos longos? Porque cada passo longo tem aproximadamente 1 metro, né? 1 metro, né? Então, quando você dá aí os passos, você corresponde aproximadamente àquela metragem. E quando é em condições adversas, você precisa dobrar os passos por uma distância maior para dar tempo da pessoa reagir, pisar no freio e parar o veículo. Ok? Então, qual é a resposta certa aí? A palavra-chave aqui da pergunta é a palavra, ó, à noite, né? A noite já é uma condição adversa, só por ser noite. E se é 80 km por hora, né? Aqui à noite, 80 km por hora, nós temos que dobrar, né, a metragem ou, né, os passos longos. Então, ó, 160 metros do veículo ou aproximadamente 160 passos. É isso daí. Em caso de acidente, uma das regras fundamentais para fazer a sinalização do ocorrido é a. Não sinalizar com materiais encontrados nas imediações, como galhos de árvores e latas. B. Sinalizar o local a uma distância de 3 metros do acidente. C. Selecionar pessoas vestidas com roupas de cor branca
para fazer a sinalização. D. Não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego. Então, vamos aí fazer as correções. Vamos pela resposta A primeiro. Não sinalizar com materiais encontrados nas imediações, como galhos de árvores e latas. Pessoal, isso é permitido. Além do triângulo de segurança, o pisca-alerta, também é permitido colocar galhos de árvores nas imediações. Isso ajuda muito, muito mesmo. Né? Você já deve ter passado por alguma coisa semelhante aí. Né? B. Semelhante que eu digo é ter encontrado galhos de árvores na pista, né? E logo em seguida um pneu furado, um caminhão quebrado ou até mesmo um acidente. Né? B. Sinalizar o local a uma distância de 3 metros do acidente. 3 metros é muito próximo. A metragem mínima que você deve sinalizar são 30 metros. 30 metros, que é lá na via local. Ok? C. Selecionar pessoas vestidas com roupa de cor branca para fazer a sinalização. Nem sempre nós vamos encontrar pessoas com roupa branca, né? Vai sinalizar do jeito que está, né? Do jeito que está, não tem como. Ok? Obviamente, à noite, se tiver uma pessoa com roupa branca, melhor e tal, mas isso não é regra, né? Se tiver, melhor, né? Mas não é uma regra, né? E D. Não permitir, que é essa a resposta certa, não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego. E aqui a palavra-chave, ó, em caso de acidente, uma das regras fundamentais, ó. Isso é uma regra fundamental, não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego, porque pode haver ali um atropelamento, vai atrapalhar o socorro, né? Por isso que precisa sinalizar para que a via tenha o tráfego fluindo, né? Fluindo. Ok? Próxima. Ao presenciar situações de acidente com vítima, o condutor deve, entre outras providências de segurança do local do acidente, A. Sinalizar colocando fogo em galhos de árvores. B. Colocar o veículo no sentido contrário ao fluxo com o farol alto ligado. C. Estacionar em local seguro com o pisca-alerta acionado e sinalizar o local com o triângulo. D. Parar o veículo na pista de rolamento e aos demais condutores por meio de gestos. Então, vamos aí à correção, né? Então, vamos aqui na A primeiro. Sinalizar colocando fogo em galhos de árvores? Não, você não vai colocar fogo em galho de árvore nenhum, não precisa, né? B. Colocar o veículo no sentido contrário ao fluxo com o farol alto ligado? Você vai ofuscar a visão daqueles motoristas que estão chegando ali, né? Pode causar mais acidentes ainda, né? D. Parar o veículo na pista de rolamento e aos demais condutores por meio de gestos? Claro que não, né? Então só sobrou mesmo a C. Estacionar em local seguro com o pisca-alerta acionado e sinalizar o local com o triângulo. E a palavra-chave aqui na pergunta é, ó, ao presenciar situação de acidente com vítima, o condutor deve, entre outras providências de segurança do local do acidente, estacionar o local seguro com o pisca-alerta acionado e sinalizar com o triângulo, o local com o triângulo. Por que é entre outras providências? Porque uma das providências que preciso tomar, que não está aqui, entre outras, né, é chamar o socorro. Aqui ele está pedindo para você estacionar o local seguro, né? Pôr o triângulo, sinalizar ali e depois você vai chamar o socorro. Mas aqui não está chamar o socorro, por isso que é dentre outras, né? Dentre outras. Próxima. Para sinalizar acidente, em que trajeto em que a curva entre o local do acidente e o local a ser sinalizado, qual é a regra para medir a distância entre o acidente e a sinalização? A. Iniciar a contagem a partir do local do acidente.
B. Iniciar a contagem a partir do local do acidente, acrescentando 15 passos largos. C. Iniciar a contagem a partir da curva. D. Iniciar a contagem a partir do local do acidente, acrescentando 10 passos largos. Então, aí vamos às correções, né? Pessoal, nós precisamos aí entender o seguinte. Imagine você encontrando, você está lá dirigindo, encontrando, depois de uma curva você encontra um acidente. Olha o perigo que é isso, né? Então, se você, a pessoa, né, que chegou ali primeiro, vai sinalizar, o que você vai fazer? Você vai colocar o triângulo, mas você precisa contar esses passos, colocar o triângulo depois da curva. É isso que vai acontecer, ok? E é isso que é a regra. Olha só, vamos lá então, ó. D. Iniciar a contagem a partir do local do acidente, acrescentando 10 passos largos? Não. Vamos aqui na B. Iniciar a contagem a partir do local do acidente, acrescentando 15 passos largos? Não. A. Iniciar a contagem a partir do local do acidente. E aqui, então, você precisa saber de várias coisas. Olha só o que você precisa saber. Para sinalizar o acidente em trajeto em que há curva, a regra é medir a distância entre o acidente e a sinalização, em que há curva. Então, é depois. Iniciar a contagem a partir da curva. É depois da curva. Tá? Então, aonde há curva, a regra é iniciar a contagem a partir da curva. Está pedindo a regra, né? Qual é a regra? Iniciar a contagem a partir da curva. Ok? É isso aí que precisa ser gravado. Ok? Quando há curva, ou também quando o acidente é depois de uma subida, assim, né? Tem uma lombada, você vai marcar depois a lombada. Imagine você chegar numa lombada e já encontrar com o acidente, né? Se você é avisado antes, você já chega ali, né? Com todo cuidado. Ok? Próximo. As primeiras providências que o condutor deve tomar ao se deparar com um acidente grave com vítimas nessa ordem são: A. Manter a calma, garantir a segurança do local e solicitar socorro profissional. B. Avaliar a situação das vítimas e remover os veículos sinistrados do local. C. Garantir a segurança do local e atender primeiro as vítimas com fratura exposta. D. Sinalizar o local, avaliar o estado das vítimas, removê-las ao pronto-socorro. Então, vamos aqui de baixo para cima. Sinalizar o local, beleza. Avaliar o estado das vítimas e removê-las ao pronto-socorro, não. E percebam aí que ele está pedindo nessa ordem. Ó. Qual ordem aí? Né? A ordem que existe lá nas regras. Vamos a C, ó. Garantir a segurança do local e atender primeiro as vítimas com fratura exposta. Nada a ver isso aí, né? Nada a ver. B. Avaliar a situação das vítimas e remover os veículos sinistrados do local. Você não vai remover veículo nenhum, né? Então, sobrou aí a resposta A e você precisa entender que ele está pedindo aqui, ó, as primeiras providências. E nessa ordem, sempre as providências serão nesta ordem que nós vamos ler agora. Nunca vai mudar. Primeiros socorros, a sequência é nessa ordem aqui, ó. Manter a calma, primeira coisa. Segundo, garantir a segurança do local e solicitar socorro profissional. Sempre será nessa ordem as primeiras providências. Próxima. Numa situação de acidente de trânsito com vítimas, constatamos a existência de fratura exposta pela observação A. De osso quebrado com o rompimento da pele. B. De osso quebrado sem que haja rompimento da pele. D. De inchaço do local sem sangramento aparente. D. Manchas de hematoma sem sangramento.
Então vamos aí nas correções. Vamos na D. De manchas de hematomas sem sangramento? Não, não é, porque já vamos ver por que não é. De inchaço do local sem sangramento aparente? Ele está pedindo aí fratura exposta. Então, de osso quebrado, beleza. Sem que haja rompimento da pele? Não, não é. Então sobrou a A, que é o seguinte, ó, de ossos quebrados com o rompimento da pele. E quando rompe a pele, a fratura fica mostrada, exposta. Por isso que a fratura é exposta. Simples assim. Próxima pergunta. Qual a sequência de ações recomendável a um condutor ao deparar com um acidente de trânsito? A. Atender as vítimas primeiro e depois sinalizar o local, evitando novos acidentes. B. Parar seu veículo em local seguro e, em seguida, sinalizar o local do acidente. C. Retirar imediatamente as vítimas do veículo e, em seguida, removê-las da pista. D. Parar o veículo, bloqueando a via e, em seguida, atender a vítima mais grave. Então, vamos aí às respostas, né? Vamos lá. Aqui, ó. D. Parar o veículo, bloqueando a via. Só aqui já vimos que tem erro, né? Não vai bloquear a via, de forma alguma. C. Retirar imediatamente as vítimas do veículo. Não se toca na vítima. A. Atender as vítimas primeiro e depois sinalizar o local. Você, no máximo que você vai fazer é conversar com a vítima, acalmá-la, mas jamais você vai fazer algum procedimento com a vítima. Então, sobrou aí a resposta B. Parar seu veículo em local seguro e, em seguida, sinalizar o local do acidente. Então, ele está pedindo aqui a sequência de ações recomendável. Existem umas ações recomendáveis para acidente de trânsito. Nós vamos ver ainda nesse vídeo. Aqui é a resposta que mais ficou coerente aí com essa sequência que está exigindo aí, a sequência de ação recomendável, é parar o veículo em local seguro e, em seguida, sinalizar o local. Podia outra sequência estar aqui, né? Chamar o socorro profissional. Então, isso seria uma sequência aí, né? De ações. Mas aqui, a mais recomendável, então, é a B. E é isso daí. Próxima pergunta. Nos casos de acidente de trânsito em que a vítima apresenta queimaduras nas mãos, o condutor deve: A. Passar creme dental no local do machucado. B. Irrigar a área queimada com água corrente. C. Enfaixar e apertar bem o local do ferimento. D. Comprimir com força o local da queimadura. Então, pessoal, aqui já vou direto aí na resposta, né? Olha aqui, ó. É irrigar a área queimada com água corrente, né? Apresenta queimaduras nas mãos. Então, isso é a melhor coisa a fazer, é hidratar ali o local, né? Irrigar a área queimada com água corrente. Tem aí umas coisas que a gente faz, né? Que não se deve fazer. Por exemplo, passar creme dental no local do machucado, né? O creme dental ele é geralmente levemente ácido, então pode agravar ainda mais, ok? Então essa aqui está tranquilo, né? Próxima pergunta. Em caso de acidente de trânsito com vítimas, são adequadas, entre outras, as seguintes atitudes do condutor. A. Deixar o veículo em local seguro e medicar as vítimas que considerar como graves imediatamente. B. Abandonar o veículo de forma a impedir o trânsito na via e sinalizar o local do acidente. C. Parar o veículo em local seguro e sinalizar o local com segurança, evitando novos acidentes. D. Agir sozinho, evitando pedir ajuda a outros condutores
e aos profissionais socorristas? Então vamos lá. Agir sozinho, tudo bem, que até poderia ser. Por exemplo, de repente todo mundo se machucou, sei lá, ou você está sozinho mesmo, né? Evitando pedir ajuda a outros condutores e aos profissionais socorristas. Você pode agir sozinho, sinalizando e chamando, né, os socorristas, ok? E não fazer tudo sozinho. Você vai fazer algumas ações sozinhas, caso você não tenha ninguém para ajudar mesmo. Se você tiver pessoas para te ajudar, enquanto um sinaliza, o outro liga para o socorro. Aí sim, bacana, né? Então, vamos aqui na B, ó, abandonar o veículo de forma a impedir o trânsito? Não, né? Nem envolver mais na via e sinalizar o local do acidente. Não, você não pode abandonar o veículo ali a qualquer lugar, né? Pode causar ainda mais acidentes. A, deixar o veículo em local seguro e medicar as vítimas. Não se medica as vítimas, então só sobrou mesmo a C, parar o veículo em local seguro e sinalizar o local com segurança, evitando novos acidentes. E aqui a pergunta e as palavras-chave. Em caso de acidente de trânsito com vítimas, né, são adequadas, entre outras, as seguintes atitudes do condutor. É parar o veículo no local seguro, é uma atitude do condutor, e sinalizar o local com segurança, evitando novos acidentes. Ok? Próximo. Em via com velocidade máxima de 80 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia com pista seca? A 100 metros do veículo ou aproximadamente 100 passos. B, a 120 metros do veículo ou aproximadamente 120 passos. A 60 metros do veículo ou aproximadamente a 60 passos. D, a 80 metros do veículo ou aproximadamente 80 passos. Aqui vai caber aí, já pegamos aí uma pergunta igual, né? Só que ela é em condições adversas e agora é em pista seca, né? Ó, durante o dia com pista seca. E quando é pista seca, nós vamos repetir, né, a metragem e os passos igual ao número da quilometragem. No caso aí, então, a resposta de 80 metros do veículo ou aproximadamente 80 passos. Próximo. Quando pessoas assumem o compromisso de sinalizar a ocorrência de acidente de trânsito, elas devem a. Estar no meio da pista e no local do acidente. B. Estar no meio da pista e após o local do acidente. C. Estar na lateral da pista e após o local do acidente. D. Estar na lateral da pista e antes do local do acidente. Bom, pessoal, aqui eu acho que a resposta está bem clara. Vamos ver? É estar na lateral da pista e antes do local do acidente. Só para ilustrar, né? Estar no meio da pista, você vai ser atropelado. Estar no meio da pista, de novo? Não. Aqui é no local, aqui após o local, ó. E estar na lateral da pista após o local do acidente, então é a D mesmo, né? Estar na lateral da pista e antes do local do acidente, né? E aqui a palavra-chave, né? Sinalizar a ocorrência. Como que você deve sinalizar? Antes do acidente, ok? E aqui, pessoal, como eu tinha prometido, né? Para consolidar aí todas as perguntas de primeiros socorros, eu vou dar algumas dicas e essas dicas vão fazer com que você responda aí 90, 80, 90% das perguntas de primeiro socorro. Porque nós percebemos que quando nós começamos a falar primeiros socorros, nós ficamos numa sequência de ações para fazer quando há primeiros socorros.
Então, ó, dicas e sequência para responder as perguntas de primeiros socorros. Então, a primeira coisa que você deve fazer é manter a calma. E por que fala em manter a calma? Imagine você no meio do acidente, quanta coisa vai passar na sua cabeça. Será que eu machuquei alguém? Qual vai ser o meu prejuízo? Como que eu vou fazer para sair daqui? Enfim. Então você tem que manter a calma. Por quê? Porque você precisa sinalizar o local do sinistro, do acidente, né? Você precisa agir rapidamente. Terceira ação, terceira sequência, pedir socorro. E observe aqui que sinalizar o local do acidente, do sinistro, vem antes de pedir socorro. Porque você tem que garantir a segurança do local. Ok? E quarto, nunca tocar na vítima. Você não toca na vítima porque você não é um profissional, a não ser que você seja. Se você não é, você não toca na vítima. Não toca, ok? Você só vai tocar na vítima, exceto, só tem duas maneiras que você vai tocar na vítima. Só podemos tocar nas vítimas quando o veículo estiver na iminência de incendiar ou estar na iminência de cair de um barranco ou precipício. Porém, sem você se colocar em risco. Sem se colocar em risco. Então, só com esses dois motivos. Alguém perguntar, por que você tocou na vítima? Vai, porque o veículo está na iminência de incendiar ou cair num precipício e tal, e você não pode também se colocar em risco. Se você decorar isso daqui, você vai responder todas as perguntas corretamente. Quase todas, né? Quase todas não, mas quase todas. Isso aqui é o roteiro para você ir bem lá na prova e responder todas de primeiros socorros. E depois dessas dicas, e se esse conteúdo foi bom para você, dê o seu joinha, se inscreva no canal e continue aí assistindo os vídeos do canal e se preparando para o exame teórico. Eu desejo aí bom exame para todos, boas aulas práticas e nós nos encontramos no trânsito. Boa sorte a todos, fique com Deus, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo.